paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então, pega o seu caderno de anotações, o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, então nós vamos agora contar para os amados como é que a antiga igreja, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, se transforma na igreja católica. Isso acontece no período de 160 a 190, ou seja, os apóstolos já estavam mortos e aí começa uma nova fase. Institui-se, portanto, a chamada Igreja Católica, conforme nós vamos ver com os amados. Então, nós temos aqui o século II, o segundo século, que é importante na constituição da Igreja Católica. O que nós tínhamos antes? Como nós vimos nos vídeos anteriores, existiam três movimentos gnósticos, heréticos e errados em relação às ações todas, à consideração do que seja correto e errado no ensino. O gnosticismo, nós já tínhamos visto alguma coisa no vídeo passado, os ensinos de Marcião, marcionismo, e o movimento montanista, de Montano. Então, todos estes movimentos fizeram com que a igreja se despertasse e ela percebesse que era preciso fazer alguma coisa contra estas heresias do gnosticismo, do marcionismo e do montanismo. Como ela reagiu? Ela reagiu se organizando de uma forma muito rígida, não deixando que qualquer pessoa falasse, não deixando que qualquer pessoa ensinasse, não deixando que qualquer pessoa fizesse parte do ministério ativo da igreja. Portanto, ela torna-se uma organização episcopal rígida. Que significa isso? Significa que no centro de um poder de liderança, de administração, de ministério dentro da igreja estavam os bispos. E estes bispos eram estabelecidos numa sucessão apostólica. Significa isso? Significa que estes bispos deveriam ser diretamente sucessores dos apóstolos. Então, quem estudou, quem foi ensinado pelos apóstolos, estes que seriam a segunda geração estariam ensinando os que vinham depois e assim sucessivamente numa ordem hierárquica hereditária. Então, o que acontece é que eles estão estabelecendo agora um credo apostólico, um credo baseado nos apóstolos. E eles começam a criar o que se chama de cânone do Novo Testamento. Nós vamos ver mais para frente, nós já estamos preparando vídeos explicando como o Novo Testamento foi formado, o que nós chamamos de cânone, ou seja, a regra do Novo Testamento. Foram eles que formularam a coleção de escritos que estavam autorizadas, que vinham diretamente dos apóstolos. Eles é que formulavam os ensinos dos apóstolos num credo que podia ser entendido como a fé cristã, exatamente para combater esses movimentos heréticos do início. O credo apostólico é a forma mais antiga de credo. Ela é um sumário dos apóstolos. Agora veja o que está escrito no credo que foi aceito pela igreja
a Igreja Católica naquela região. Lembre só o seguinte, amados, quando eu estou falando aqui de Igreja Católica, eu não estou falando da nossa Igreja Católica hoje. Eu estou falando de uma igreja que era universal. Daí ela ser chamada de católica, porque a palavra católica quer dizer universal. Então, o credo da Igreja Católica, o credo apostólico para eles era este: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Cristo Jesus, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilato e sepultado. Ao terceiro dia, ressurgiu da morte, subiu aos céus e está sentado à destra do Pai, donde virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja, no perdão dos pecados, na ressurreição da carne. Este era o credo, muito parecido com o credo que nós temos hoje junto da Igreja Católica e de outras religiões que são cristãs. Então, este o credo original. Estabelece-se, então, o cânone. O cânone nós vamos estudar mais para frente, eu vou preparar um vídeo com detalhes para os amados. O que é o cânone? O cânone é uma vara de medir. Cânon quer dizer vara de medir, é uma regra. E o cânone nada mais era do que um conjunto de escritos apostólicos, pelo qual todas as outras revelações, todos os outros escritos deveriam ser avaliados. Os critérios para pertencer ao cânon era ser escrito por um apóstolo ou um seu discípulo. Ter uma circulação, ou seja, passar pelas igrejas, ser conhecido pelas igrejas e ser aceito universalmente, no sentido de ser católico, no sentido de ser universal. Irineu, que nós já comentamos sobre Irineu, ele insiste que o que diferenciava o cânon dos outros escritos era a origem apostólica. Então, só se dava crédito se fosse de um apóstolo. Daí que aparecem inúmeros escritos, ditos como feitos por um, feitos por outro, feitos por esse, por aquele apóstolo, por aquele discípulo de Cristo. Então nós vamos encontrar aqui inúmeros escritos que eram não se tinha certeza se era feito pelo apóstolo ou se era feito posteriormente por alguém que se fazia passar por apóstolo, exatamente para constar no cânon. A forma final do cânon aparece no século IV, ou seja, a primeira definição foi no Sínodo de Hipona. O sínodo é a reunião de alguns bispos, de alguns clérigos, tá? Em 393. E depois, num outro sínodo, o Sínodo de Cartago, em 397. É este que nós temos hoje. Quando você pega a Bíblia, o Novo Testamento, você vê esta lista, a lista que foi elaborada e que foi aceita em 393, 397. Antes disso, havia dúvidas, haviam aí bastante discussão se este entra, se aquele entra, enfim, uma série de coisas. A sucessão apostólica era essencial. Irineu achava que os apóstolos, eles nomearam os bispos, que eram os seus discípulos, era a segunda geração, como seus sucessores. Então a autoridade passava dos apóstolos, porque eles tinham recebido de Jesus, passava dos apóstolos para os seus bispos, para os seus sucessores. Por isso eles se tornaram bispos. Estes passavam também para os seus próximos,
fazendo gerações de bispos, gerações de autoridade. Ou seja, havia uma lista, uma sequência de bispos que eram descendentes espirituais dos primitivos apóstolos. Portanto, aqui nós temos uma lista de bispos. E aqui começa a se formar também a predominância, né? O bispo de Roma começa a se colocar como o principal dos bispos. Depois, mais tarde, isso vai resultar no chamado papado. Ele, então, o bispo de Roma é o papa da atual Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja de Roma foi escolhida, então, por quê? Por que ela foi escolhida? Porque Paulo e Pedro estavam na sua origem. Mas nós já vimos na história, em um vídeo anterior, que não se tem certeza se foram eles que estruturaram a igreja em Roma, porque quando eles chegaram, eles ficaram pouco tempo lá, a igreja já estava pronta. E logo em seguida eles são presos e logo em seguida eles são martirizados. Mas porque eles morreram lá e porque eles estiveram lá, dois dos chamados apóstolos, apesar de que Paulo não era diretamente, né, fazendo parte dos 12 iniciais, mas ele era tido com um respeito e uma autoridade bastante grande. A sucessão apostólica, então, é uma tradição. Ela resulta em coisas que eram ditas por estes bispos. Nem sempre o que eles diziam estava em conformidade com as Escrituras. Então essas tradições, elas foram introduzidas, mas elas estavam cheias de paganismo, por incrível que isso possa parecer, paganismo, folclore, práticas supersticiosas, absurdos que foram adicionados pouco a pouco. Isso fazia com que a Escritura estivesse sendo negada. À medida em que se criava uma tradição apostólica, no sentido de sucessão apostólica, nós estávamos afastando o verdadeiro ensinamento que estava nos escritos, que estava na palavra de Deus. Isso depois vai ser questionado lá na Reforma por Lutero e por Calvino. A tradição há um acúmulo, portanto, de práticas contrárias a esta pureza que foi pregada, ensinada por Jesus aos seus discípulos e que foi amplamente distribuída pelos próprios discípulos. A questão, a pureza original, os ensinos originais, as questões originais do cristianismo, daquela igreja apostólica, dos vídeos anteriores. A sucessão era a garantia de que o evangelho havia sido conservado, transmitido corretamente. Só que nós vamos observar que na luta contra as heresias, criou-se muita heresia. Tertuliano dizia que somente as igrejas vindas desta sequência apostólica, dessa sucessão apostólica, que eram válidas. Cipriano dizia que existe uma única igreja, o episcopado é fundado sobre a rocha, que reside na igreja. Ou seja, a igreja é a rocha e a igreja está fundada no bispo. E quem não concorda com o bispo não faz parte da igreja. E se não faz parte da igreja, não está salvo. Portanto, a salvação dependia de estar em obediência com o bispo. No ano 50, portanto, quem era 50, ou seja, na igreja apostólica, quem era da igreja? Quem havia recebido o batismo no Espírito Santo, chamava o Senhor de Jesus de Senhor, aquele que era fiel e aquele que havia confessado a Jesus.
Aqui, a partir do ano 180, era todo aquele que reconhecia, né, a autoridade do bispo. Portanto, a pergunta é: a quem pertence a igreja? A Cristo? Aos seus fundamentos, os seus ensinos que estavam colocados lá para os apóstolos da igreja primitiva, a igreja apostólica, ou sobre os ensinos dos bispos que eram contrários àquilo que os apóstolos tinham explicado? É um contrassenso, porque eles dizem: só é certo quem segue os apóstolos, só que quem segue os apóstolos aqui estão contra aquilo que está sendo ensinado pelos apóstolos. Portanto, nós temos agora a divisão entre clérigos e leigos. O que são clérigos? Clérigos eram aqueles que tinham recebido uma hereditariedade, uma descendência apostólica. Tá? O episcopado para Inácio pertencia a um único bispo, que era da listagem dos descendentes espirituais dos apóstolos. E estas funções, pelos anciãos, pelos diáconos, né, eles estavam sendo agora deslocados para o bispo. O episcopado, portanto, deveria ter um incontestável controle sobre a igreja. O bispo controlava a igreja. Não era o dom, não era o Espírito, não era Jesus, era o episcopado. Um episcopado era monárquico, porque havia um único bispo e ele era forte e nada do que ele dizia poderia ser desdito. Inácio foi o primeiro a chamar a igreja de católica, no sentido de igreja universal. Ele não está falando da igreja católica apostólica romana, ele está falando da igreja católica, igreja universal, que depois passa a ser católica apostólica romana, e nós temos aí mais para frente uma divisão, um cisma, nós vamos ver. O que o bispo fazia? Ele tinha função de ensino, pregação, ministração dos sacramentos. Havia necessidade, portanto, de um único bispo, porque era ele que mantinha o credo da igreja. Era um desejo de ordem, de proteção contra as heresias, mesmo que isso criasse outra heresia. O resultado foi que a pregação, o ensino, a ministração passou da igreja para um homem, que era o ancião. Portanto, eram oficiais. No século II, século III, as igrejas passam a ser encabeçadas por um único homem, o bispo. Era ele que determinava o que acontecia e o que não acontecia na igreja. O bispo assume a posição que antes era exercida pelo grupo de anciãos. Portanto, a decisão agora é toda dele, é monocrática. É como se fosse um reinado. Ele era o soberano. O ministério era dele. Era ele que ensinava, pregava e ministrava. O bispo, essencial para a validade de qualquer ato da congregação. Tudo que estava fora do bispo não se valia, não se estabelecia. Sem o bispo não havia igreja, sem a igreja não havia salvação. O que nós temos aqui é a formação da antiga igreja católica, a igreja episcopal, sem apóstolos, nas mãos de um único homem. Amém, amados? Bons estudos.